Obrigado, querido. Valeu. Meus irmãos, eu peço que vocês abram as suas Bíblias, capítulo 20. São os versos 7 a 12, no qual a palavra será pregada. Capítulo 20, versos 7 a 12. Mais uma vez, Atos 20, 7 a 12. Então, diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Até aqui a palavra de Deus. Meus irmãos, o que nós vamos ver hoje é a respeito da vida em igreja. Né? E é a lembrança que a vida em igreja, ela trata de um chamado que tem custo. Tem um custo. Pensa o seguinte, pensa em quantas vezes você e eu, nós não acordamos cansados no domingo de manhã, e aí aquele dia muito chuvoso, aí você acordou e falou, nossa, eu vou ter que sair, eu vou ter que me arrumar, ter que talvez pegar o carro, ir lá e estar na igreja. Mas depois que você chegou aqui, depois que você ouviu a palavra, você saiu de lá pensando, nossa, graças a Deus, ainda bem que eu vim. Mesmo batendo um cansaço, foi muito bom ter escutado a palavra de Deus. Porque o que eu vou falar aqui hoje, o que a palavra está dizendo nesse texto, é justamente para responder a pergunta, como que a igreja ela deve viver quando seguir a Cristo exige custo e revela as nossas limitações. E eu estou falando de custo aqui, às vezes nós temos uma mente muito materialista, excessivamente materialista, e fala assim, você pensa em custo, já pensa em dinheiro, talvez. E não é sobre isso, é muito mais do que isso. A parte do dinheiro ali, ela, inclusive nesse caso, ela é algo periférico. Significa das coisas que nós abrimos mãos para estar aqui no domingo de manhã ouvindo a palavra de Deus. E a primeira coisa que o texto está nos ensinando é o custo do ensino. São os versos 7 e 8. E aí você consegue perceber, logo no comecinho desse verso, que eles se reúnem no primeiro dia da semana. É uma informação super importante porque eles estão se reunindo no domingo, certo? No Novo Testamento, depois da ressurreição de Cristo, por uma instituição apostólica. E o entendimento de que Jesus ele ressuscitou no domingo, a igreja, então, o povo de Deus passa a se reunir aos domingos, certo? E é muito interessante porque, para a gente entender a profundidade da palavra de Deus aqui, vale só uma lembrança de um contexto histórico. A gente está tão acostumado que no sábado e no domingo, domingo é o dia do descanso e sábado, a não ser que você tenha uma escala 6x1, sei que tem escala diferente, tem gente que trabalha de domingo, às vezes você pode ser um médico, às vezes você pode trabalhar num restaurante, às vezes você é um empreendedor que talvez tenha que estar ali no domingo trabalhando, mas o meu ponto aqui é que é muito comum você entender que no sábado e domingo, no nosso calendário, são os dias que oficialmente não tem o dia de trabalho, né? E uma pergunta, e é muito interessante, a gente perde de vista, muito rápido, a lembrança que isso é uma herança, obviamente, judaico-cristã, e que vem no 4º século depois de Cristo, com Constantino. Por que eu estou falando isso? Porque no 1º século, o primeiro dia da semana em que os nossos irmãos estão aqui se reunindo, provavelmente, ou não, com certeza, o pessoal tinha trabalhado o dia inteiro. Vê assim, você trabalha o domingo o dia inteiro, e aí se reunir na igreja aqui na parte da noite.
Ou seja, domingo não era feriado, muitos trabalhavam. E lembra também que no primeiro século, a igreja, em sua maioria, não era só isso, obviamente, mas ela era composta, né, por mulheres, por escravos, ou seja, por crianças, enfim, pessoas que de alguma forma também acabavam tendo que trabalhar ali de alguma forma. E o ponto aqui é exatamente a lembrança que, ainda assim, mesmo depois de um domingo super cansativo, eles estavam à noite reunidos, escutando a palavra do apóstolo Paulo. E aí o texto diz aqui, né, que o apóstolo Paulo exortava-os, e aí ele tinha tanta coisa para falar, que ele prolongou o discurso ali até a meia-noite. O que isso está mostrando? Primeira coisa é que essa igreja do primeiro século, ela tem algo que tem que ser central para mim e para você. É a lembrança de que o que é central na nossa vida e o que deve ser central aos domingos é a palavra de Deus. É o fato de eu vir aqui e não necessariamente para ser servido, mas a lembrança que fala, nossa, eu vou escutar a palavra de Deus, eu vou ouvir aquilo que Deus tem para falar por meio da palavra dele. Isso é importante porque é uma lembrança de que a igreja ela não é construída sobre conveniência. E eu falo isso porque, bom, nós vivemos em São Paulo. Eu sei que tem, por exemplo, eu sei que tem 2 casais aqui que moram em Guarulhos, né? Já moram mais distante de vários outros lugares, mas ainda assim, o nosso, em especial a igreja aqui, a nossa a igreja presbiteriana paulistana, a cultura é a cultura do paulistano. E eu nasci aqui parte de São Paulo. Eu sei que se você é de São Paulo, você sabe que se você tem um vizinho, você pode, dependendo do lugar que você for morar, você consegue morar 20 anos sem conhecer quem é seu vizinho. Isso é uma coisa assim, característica de cidades grandes, São Paulo. E parece que é aquela loucura. A gente tem muito trabalho para fazer o tempo todo. Se deixar, a gente trabalha de segunda a domingo, vocês sabem. Nós temos muitas coisas, né? Muitas coisas estão disponíveis até centro de São Paulo. Se você quiser pedir uma comida 2 horas da manhã, tem. É uma coisa que só São Paulo, muitas vezes, por ser uma cidade grande como São Paulo, tem. Então tem os benefícios, algumas coisas culturais são boas, mas ao mesmo tempo tem alguns desafios em especial para nós que vivemos em São Paulo. Dentre elas é a lembrança de que muitas vezes, ou melhor, de que Deus nos chama não para aquilo que é mais conveniente para nós. Porque eu falo por mim, começando por mim mesmo, a nossa tendência é o quê? Achar aquilo que é mais conveniente. Pensa, nós temos tantas facilidades hoje, é internet, é luz, é computador, que mais? É o chuveiro quente, né? São coisas simples e nós estamos tão acostumados com o conforto que a gente só lembra que pode não ter essas coisas quando acontece um apagão, ou igual aconteceu aí recentemente. E essa é a primeira coisa que o texto está nos ensinando aqui, existe custo do ensino. O apóstolo Paulo ele estava lá e ele estava preocupado em falar aquilo que ele queria falar para esse povo, e ao mesmo tempo, aquelas pessoas estavam lá mesmo sabendo, mesmo cansadas, mesmo tendo um domingo inteiro de trabalho. Então, se você pudesse resumir aqui, é lembrar que uma igreja que é saudável, um povo de Deus que busca a comunhão, nós temos que priorizar sempre a palavra de Deus, mesmo quando isso custa o nosso conforto. E é muito difícil. É muito difícil, porque, mais uma vez, nós vivemos num século em que a gente tem muitos confortos, muito. Avião. Então, por exemplo, eu lembro, né, os meus parentes, por parte da minha mãe, quando eles vieram para cá para o Brasil, procurando a história deles lá, aí eles saíram do Porto de Bruxelas e foram parar no Porto de Santos. Eles vieram, eu lembro até, eles vieram num patacho, chamava Patacho dinamarquês Challenger. Eu falei, gente, ele saiu, o avô do meu avô, com 2 crianças, no navio. Eu falei, nossa, imagina o quão difícil deve ter sido isso. E hoje, às vezes, para atravessar para um outro lugar, tudo que precisa é pegar um avião. Então, nós vivemos numa cultura, dessa cultura da conveniência mesmo, por conta do século em que nós vivemos, e aí que está o nosso desafio como igreja. É olhar para essa igreja do primeiro século e entender que Deus está nos chamando a priorizar a palavra, mesmo quando isso custa o nosso conforto.
Ao mesmo tempo, você vai ver aqui, que no verso 8, uma descrição que parece que até quebra um pouco com a narrativa. Que é que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. E a ideia aqui, para ficar bem vivo, assim, onde que eles estão, a ideia é o seguinte: o cenáculo, ele era, em outras, alguns dizem que poderia ser uma ínsula, é tipo um prédio romano do primeiro século. Tem uns 4 andares, geralmente poderia ter um comércio, mas o ponto era um lugar bem fechado, abafado, e como você pode ver na descrição de Lucas, né, havia muitas lâmpadas, pouca iluminação. Então, a gente vai chegar em Eutico aqui. Imagina Eutico, ou você e eu, pensa vocês me ouvindo lá no cenáculo, num lugar apertado, abafado, depois de um dia inteiro de trabalho, cansado. E o que acontece aqui com o Eutico por conta de todas essas coisas? Ele não aguenta, pega no sono. Provavelmente existe uma forte indicação de que, até por conta do nome Eutico, que ele poderia ser um escravo, né? E por que isso, né? Porque era um nome muito comum para a época, para os escravos. E aí dizem, ou seja, é para reforçar, possivelmente, é para reforçar a ideia de que provavelmente era alguém que tinha trabalhado ao domingo, com certeza, e que estava cansado, e mesmo assim estava lá e ouvindo a palavra de Deus e o que Paulo estava pregando. E aí nós temos aqui a segunda verdade da palavra de Deus, nosso segundo ensino, que é o custo de permanecer apesar dos limites. Então, Eutico, que significa afortunado, o que acontece com ele, né? Afinal das contas, ele é afortunado porque ele foi ressuscitado, mas ele não é alguém que, mesmo com o cansaço, ele está afastado. É alguém que está tentando permanecer, mesmo com a fragilidade dele mesmo com as questões do ambiente, ainda assim ele estava lá e ouvindo a palavra de Deus nesse lugar apertado, no calor, com um cansaço físico. E o que me chama a atenção aqui nesse texto é o seguinte: se você olhar, então o jovem Eutico que estava sentado no verso 9, né? Estava sentado numa janela, ele adormeceu profundamente, obviamente estava muito cansado, e isso é importante por quê? Porque existem alguns, eu discordo, que às vezes utilizam esse texto para falar de um sono moral. Então, fala de Eutico e utiliza ele, fala, olha como Eutico estava dormindo na hora da pregação, como pode ser um sono espiritual na sua vida. E eu entendo que essa alegorização do texto não é porque Lucas está descrevendo isso no capítulo 20. Tá? Tanto, e o que mostra isso lá? Mas o que mostra isso, Daniel? Isso, ele foi vencido pelo sono. E se você até pensar no contexto da igreja do primeiro século, pensa, por exemplo, em Ananias e Safira. Eles são punidos porque eles fazem algo, tenta lá esconder lá as posses, e Deus de fato os pune ali. O que acontece? Os disciplina. E a grande questão ele caiu no sono, morreu, mas ele é ressuscitado. Ou seja, não há juízo sobre o fato de Eutico ter pego no sono. Porque eu entendo assim, porque para mim é como o texto está mostrando, é que alguém que estava lá, mesmo depois de um dia super cansativo, tentando ouvir o que Paulo estava falando. E Paulo, ele se prolongou, e mesmo assim ele foi vencido pelo sono. E aí caiu lá do terceiro andar, e aí foi levantado morto. E logo depois, o que nós temos é que Paulo desce, ressuscita Eutico, e essa parte de ressuscitar é super importante, até, obviamente, teologicamente, porque aponta, de alguma maneira, a lembrança de que nós seremos ressuscitados com o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A grande boa nova do Evangelho é exatamente isso. É falar assim, eu sei que se Jesus não voltar antes, eu vou ter que passar pela morte. E mesmo assim, mesmo passando pela morte, eu sei que a partir do momento em que eu fechar o olho aqui, eu vou abrir os meus olhos lá do outro lado e vou estar com o meu Senhor Jesus consciente e pleno a respeito daquilo que ele está fazendo na vida daqueles do povo dele. E isso é muito interessante, até quando nós pensamos a respeito dos milagres, e desse milagre que acontece aqui, porque quando nós pensamos, por exemplo, em Jesus, eu não vou ter tempo, e não vou fazer isso também para dirimir o nosso tempo, mas quando nós comparamos o modo como Jesus ressuscita, os casos do qual Jesus ele traz e os ressuscita dos mortos, você vai ver que ele é totalmente diferente
dos profetas do Antigo Testamento, que geralmente, ou você tinha um profeta, às vezes, ressuscitou a criança, ele vai, fazia um gesto, fazia alguma coisa e depois ressuscitava. E isso, a criança, e isso aponta, de fato, para a autoridade do nosso Senhor Jesus, para como ele tem essa autoridade de vida, como ele é Deus, e a lembrança de que tanto os que os profetas do Antigo Testamento faziam, quanto o apóstolo Paulo faz aqui ao ressuscitar, tem a ver com uma autoridade, mas é uma autoridade derivada. É uma autoridade que é dependente do nosso Senhor Jesus, mesmo sendo um apóstolo, porque apóstolo hoje em dia não tem mais. Só lembro do reverendo Augusto falando, né? Apóstolo bom, apóstolo morto. Enfim, isso é muito importante de nós lembrarmos, primeiro a respeito desses milagres, e também, ao mesmo tempo, observar qual foi a resposta da igreja depois do que aconteceu com Eutico. Vou falar por mim, se eu tivesse naquela igreja do primeiro século, eu não vejo gente ressuscitar todo dia, fisicamente falando, espiritualmente sim, né? Que é o que aconteceu com a gente, é por isso que a gente está aqui. Mas eu ia ficar curioso, eu ia estar no primeiro século, Eutico morreu, ressuscitou, e eu ia falar, nossa. Não, eu falei, e aí, Eutico? Você está bem mesmo? Como é que você está? Ao mesmo tempo, o que o texto está mostrando? Ele não mostra talvez a curiosidade que eu teria ao saber, nossa, vamos ver se o Eutico está vivo mesmo, cadê ele? Mostra a permanência na palavra de Deus. Olha bem para o texto. Então, mais uma vez, lá no verso 7, eu vou só retomar um pouquinho. Começa no domingo, eles, então, com o objetivo de partir o pão, então eles partem um pão, há uma comunhão, existe um custo para essa comunhão, então eles estão em comunhão e ao mesmo tempo ouvindo o que Paulo está pregando. E no verso 10, então continua, né? Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. E aí o que ele faz no verso 11? Subindo de novo, partiu o pão e eu falei, então eles comeram lá no começo, depois ele volta, parte o pão, come novamente e lhes falou largamente até o romper da alva. O foco não foi o milagre, não foi o que aconteceu com o Eutico, apesar de ter sido uma coisa extraordinária. O foco foi a palavra de Deus. Foi, mais uma vez, mesmo num lugar que não era mais confortável, mesmo num lugar quente, apertado, mesmo num lugar que não era ideal, aquelas pessoas estavam ali e estavam interessadas em ouvir aquilo que Paulo estava falando e pregar. Tanto que ele continua pregando exatamente, até o amanhecer. Então, a palavra, ela continua sendo central na nossa vida. Então, lembra a igreja, a nossa comunhão, nós não ignoramos os limites humanos, né? É natural, às vezes tem dia que você está mais cansado, tem dias e dias, mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para o Evangelho sempre fala para entre linhas, né? Não tem assim explícito, mas a ideia é menos sobre como nós nos sentimos e mais sobre qual é a nossa postura em relação às coisas que nós passamos. Pensa, por exemplo, o começo da carta de Tiago. Olha, tende por felicidade ou passardes por várias provações. Ou seja, o evangelho ele é contrassensual. Ele parece que chacoalha a gente, coloca a gente de ponta cabeça para que a gente consiga enxergar as coisas da forma certa. E isso é importante porque, mais uma vez, a lembrança de como Deus ele age na nossa vida. É a lembrança que, no final das contas, o que Deus quer é lapidar o nosso coração, é formar o povo dele e nos lembrar que o que deve ser central, mesmo com os desafios de uma cidade grande como São Paulo, dos quais eu já citei aqui, o que Deus quer é que nós tenhamos comunhão com Ele primeiro, com os nossos irmãos da igreja, com a nossa família, e acima de tudo, de que nós ouçamos e que nós possamos dar a devida importância para a palavra dele. Tá bem? Não, tudo bem. Ela tá bem, não, graças a Deus, tranquilo. Ele tá bem, beleza. Bom, então,
Essa é a importância. Deus nos chama para dar importância com relação a isso. Então lembra, a primeira coisa que o texto aqui está nos ensinando, que a vida igreja ela tem um custo. E aí nós vimos aqui o custo do ensino. A segunda verdade é que existe um custo de permanecer apesar dos limites. Óbvio, né? Eu sei que eu vou falar o óbvio, mas assim, eu sei que nós temos o bom senso também, né? Em qual sentido? Existem, às vezes está tudo bem, às vezes você não pode vir por um determinado motivo, mas lembra do que Deus quer fazer no nosso coração, né? Lembra que Ele quer com relação àquilo que nós devemos desejar a Ele, desejar a palavra dEle, desejar a comunhão, e que são coisas que não vêm naturalmente, são coisas que vêm do Espírito Santo que habita no nosso coração. Então, lembra dessas verdades. E a terceira verdade qual que é o resultado disso tudo? Qual que é o resultado dessa igreja, nesse primeiro século, se reunindo com todas as dificuldades que ela tem, com todos os desafios de estar ali junto, em comunhão e ouvindo a palavra? É um curso que produz consolo. Olha só, mais uma vez para o texto, lá no final, no verso 12. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. E o conforto, o consolo, em uma outra tradução seria a ideia de você ser fortalecido. Por isso que eu brinquei com as crianças aqui no começo. Quantas vezes a gente não acordou cansado na vida no domingo de manhã, viu aquela chuva e falou, nossa, não sei se eu vou. Aí você vem, e aí quando você sai da igreja, você fala, Senhor, me perdoe de ter pensado em não vir, de cansaço e tal, porque eu tinha condições de vir. E porque a gente sai revigorado do que nós ouvimos na palavra de Deus. Nós saímos revigorados e fala, nossa, eu precisava ouvir isso que eu ouvi hoje no domingo de manhã. Então, é um custo que produz consolo, e essa ideia do conforto e do consolo, ela é uma tônica aqui no capítulo 20. Se você olhar lá no capítulo 20, o verso 1, o verso 2, marca aí depois, é legal, olha, teve um tumulto que aconteceu numa cidade do qual Paulo estava, tinha um ourives que ficou indignado com o fato de Paulo estar falando que ele estava blasfemando lá contra os deuses, que estava falando que só existia um único Deus e tudo mais. Aí causa um rebuliço nessa cidade, ele sai de lá, e aí olha o começo do capítulo 20, verso 1 e verso 2. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos. Aí vem de novo, olha a tônica do capítulo 20, essa é do 20 como um todo, para você ver onde que esse texto está inserido. Tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Aí no verso 2, havendo atravessado aquelas terras, e inclusive a palavra é a mesma no grego, nesse caso, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. E depois ele vai lá para Troade. Então, o ponto aqui a narrativa está construindo, a construção narrativa, inspirada pelo Espírito Santo aqui, de Lucas, é que Paulo está confortando o rebanho. E aí onde que está esse conforto? Mais uma vez, lá no começo do capítulo 20, agora no começo do final do verso 2, que é o resultado. E assim, o Lucas poderia ter escrito, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente cansados. O pessoal saiu de lá cansado, depois de ficar à noite escutando Paulo, depois de ficar num lugar apertado e abafado, eles saíram cansados. E não é isso que está na palavra de Deus. Eles saíram de lá confortados, fortalecidos. E tanto que você vai ver isso também lá no verso 31. Olha só, portanto, Paulo sabendo o que vai acontecer depois com ele fala, meu Espírito Santo deixou claro que o que vai acontecer comigo, o que me espera é cadeia. E aí lá no verso 31 ele diz assim, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Ele olhando para trás fala, olha, eu olho para trás, a minha carreira até aqui, onde Deus trouxe até aqui, eu consigo olhar para trás e saber o que Deus me chamou para fazer, é exortar os irmãos, consolar e fortalecê-los na palavra de Deus. Então, esse é o resultado. O resultado ele é fortalecimento, é consolo. Isso é importante porque, mais uma vez, como eu falei para vocês a respeito do Evangelho, ele é contra-intuitivo. Assim, como que eu vou fazer uma coisa cansado e saio de lá melhor do que eu estava antes?
né? E o Evangelho ele faz o tempo todo isso com a gente na nossa vida. Ah. E, enfim, o que Deus faz no final das contas, Ele transforma a dor em consolo, fortalece o seu povo. E a lembrança aqui, meus irmãos, e o caminho para a conclusão, é a seguinte, que a igreja primitiva lá de Troade, ela não tinha conforto. Né? Aqui, graças a Deus, a nossa briga é para desligar o ar-condicionado, né? Que a gente sente muito frio, que às vezes. Ou seja, olha só, a igreja de Trude, ela não tinha uma estrutura, a melhor estrutura. E, ao mesmo tempo, o que ela tinha? Fidelidade à palavra. E nós conseguimos ver isso observando como que o milagre que aconteceu com o Eutico não era o mais importante que aconteceu nesse momento. E por isso que eles continuaram escutando Paulo. É a perseverança em situações. Essa igreja tinha perseverança em situações difíceis, ou seja, mesmo com a perseguição, mesmo tendo que trabalhar de segunda ao domingo, mesmo para o romano, isso é um absurdo você descansar no domingo, eles se encontravam quanto dava. Não era no que era mais conveniente para si mesmo, mas naquilo que era melhor para toda a igreja. Era uma igreja que tinha comunhão entre irmãos, no partir do pão. E, obviamente, é uma igreja que é consolada por Deus. É uma igreja que, ao final, consegue, ouvindo a palavra, entender. Fala, beleza, estou saindo daqui confortado e fortalecido. E eu acho que vale algumas perguntas para nós respondermos no nosso relacionamento com Deus. Primeiro, será que nós estamos evitando o custo da vida igreja? E mais uma vez, deixa de lado essa nossa mente materialista. Eu não estou falando custo de dinheiro, estou falando de muito mais do que isso. Será que a gente tem evitado, às vezes, o custo que tem mesmo de vir aqui domingo de manhã, de encontrar com o irmão ao longo da semana, de chegar a ouvir, até mesmo de estudar a palavra, de se dedicar, porque quando você está estudando a palavra, obviamente você está deixando de fazer outras coisas, né? Quando nós escolhemos algo, nós abdicamos de várias outras coisas. Segunda coisa, a nossa fé ela é guiada por conveniência ou pela palavra? E aqui é muito importante isso, porque se for guiada pela conveniência, vai ser sempre, não a respeito de Deus, mas aquilo que é melhor para mim. Então eu vou vir para a igreja pensando naquilo que eu quero ouvir. Eu vou fazer as coisas pensando em mim e não pensando em Deus, no meu relacionamento com Ele. E mais uma vez, lembra como eu falei, esse evangelho que nós vivemos, ele é contra-intuitivo. De fato, não se trata sobre mim, sobre você, mas se trata sobre Deus e aquilo que Ele tem feito para o povo dele. Então, nossa fé tem que ser guiada pela palavra, por aquilo que o nosso Senhor diz. E, por último, você permanece quando surgem dificuldades? É difícil, eu sei. Nós temos dificuldades diferentes. Cada um, eu já falei, né? Cada um sabe onde o calo aperta, né? Você sabe onde é mais difícil para você. Você fala assim, isso aqui para mim, seja de relacionamento, seja do dia a dia é mais difícil. Mas o que Deus está te chamando? Deus está te chamando para a comunhão. Deus está te chamando para o partir do pão. Deus está te chamando principalmente para você e eu. Nós ouvimos a palavra dele. É isso que tem que ser central na sua e na minha vida. Então, meus irmãos, é isso que eu quero que nós guardemos no nosso coração ao longo da semana. Tudo tem um custo. E o maior custo vocês já sabem, né? É aquilo que o nosso Senhor Jesus fez na cruz por nós. Tá? Pagou pelos nossos pecados, sem sequer a gente merecer. Tá? Pura misericórdia. E aí Cristo, quando Ele faz o que faz, e Deus faz o que faz, Ele não olha para nós, mas o fato de nós sermos justificados. Tá? É a justiça do nosso Senhor Jesus que Ele observa quando olha para nós. Então, guarda isso no coração, porque é um desafio a cultura da conveniência, tá? Que de fato existe num lugar como São Paulo, em que nós vivemos e temos um conforto que talvez pessoas 3 séculos anteriores não teriam. Tá? Guarda isso no coração, eu vou orar
e logo depois nós vamos adorar o nosso Deus. Pai amado, graças te damos por mais um dia. Te agradeço em especial, a Deus, pelo privilégio que o Senhor me dá de pregar da Tua palavra e te peço que somente aquilo que for Teu encontre morada no nosso coração. Que possamos habitar na Tua palavra e lembrar, ó Deus, que o Senhor nos chama a viver o Teu Evangelho, independente de qual seja o custo. O Senhor nos chama a não a buscar aquilo que é mais conveniente para nós, mas a termos como foco nosso o nosso relacionamento contigo, o nosso relacionamento com os nossos irmãos e principalmente a busca em habitar na tua palavra. Então, ó Deus, que o teu Santo Espírito produza essa tua vontade de te amar, de estar aqui, de ouvir a tua palavra, de estar em comunhão com os outros irmãos, e produza isso em nosso coração, ó Deus, e que possamos sempre saber que até mesmo o fato de estarmos aqui não é mérito nosso, mas é só teu. Então, que toda a honra e toda a glória seja tua, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.